Dando seguimento ao capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, hoje nós vamos ler a partir do versículo 24 e, se Deus assim nos permitir, iremos até o final desse capítulo. Peço que você, caso não tenha orado, dê uma pausa nesse vídeo, faça a sua oração, pegue a sua Bíblia e, uma vez feito isto, vamos então ao texto sagrado, onde o Senhor Jesus continua o seu discurso nos ensinando o seguinte, versículo 24 de Mateus capítulo 10. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Eu vou dar uma pausa aqui para chamar sua atenção para algo muito interessante. Talvez você tenha notado isso, que nesse pequeno trecho que nós lemos do versículo 24 ao versículo 31, por 3 vezes o Senhor Jesus repete, não temais. Nós encontramos isso no versículo 26, no versículo 28 e no versículo 31. Por que o Senhor repete por 3 vezes, não temais? Como você deve se lembrar, nós estamos em um discurso de Cristo destinado a que nós, seus discípulos, estejamos cientes das perseguições que iremos sofrer por nós o amarmos, por nós amarmos o Senhor, por causa da nossa fé nele e por nós anunciarmos o Evangelho. Então o Senhor está nos lembrando que seremos sim perseguidos, seremos caluniados, difamados, afligidos e até mesmo correremos risco de morte. Mas então o Senhor nos lembra, em primeiro lugar, que nós não temos que temer, por quê? Versículo 26. Porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Isto eu já pude experimentar na prática. Quando alguém nos acusa de alguma coisa, mentindo, nos caluniando, nos difamando, evidentemente isso nos entristece e a vontade que nós temos é de pagarmos o mal com o mal. Porém, o Senhor nos ensinou a nós orarmos pelos que nos perseguem, abençoarmos os que nos maldizem, fazermos o bem àqueles que nos fazem o mal. Isto significa, amai os vossos inimigos. Então, sabemos que não é fácil agir assim, porque é algo que, humanamente falando, é impossível. Mas se nós buscarmos em Deus, por meio da oração, o Espírito Santo de Deus nos capacita a agirmos assim. E, ao longo da minha vida, eu já passei por situações onde mentiram a meu respeito, distorceram coisas que eu disse, e justamente porque eu estava fazendo a obra de Deus, aquilo que o Senhor me havia orientado fazer. E, em resposta disso, chegaram até a me sugerir que eu procurasse advogados, procurasse a polícia, mas a minha atitude que eu encontro na palavra, e foi aquilo que de fato eu fiz, foi orar, e orar, e orar, entregando nas mãos do Senhor. E o Senhor agiu. Toda a verdade veio à tona, e para a glória de Deus, como disse o Senhor Jesus, tudo que estava em oculto foi revelado. Então, quando
mentirem a seu respeito por causa da sua fé, quando caluniarem você, quando lhe difamarem, ore ao Senhor, entregue a Ele e ore para que essa pessoa se arrependa, essa pessoa que está lhe perseguindo se arrependa e venha lhe pedir perdão, como de fato aconteceu a respeito de uma situação que eu me lembrei aqui, né? E eu não vou aqui contar detalhes, porque não é o caso, não é necessário, mas eu posso garantir a você que se você entregar nas mãos do Senhor aqueles que estão lhe perseguindo, eles podem se arrepender e eles podem até mesmo lhe pedir perdão do que fizeram. E quando isso acontecer, evidentemente, nos cabe liberar o perdão, nos cabe orar para que essa pessoa receba o perdão de Deus e seja também um discípulo de Cristo, para a glória do Senhor. E então, em primeiro lugar, não temos que temer, porque toda a verdade será revelada. Chamaram Jesus de Beelzebu, como ele disse aqui no versículo 25, ou seja, chegaram a chamá-lo de príncipe dos demônios. E nós sabemos que Jesus não é nada disso. Com o tempo vem a verdade. Então, que você não tema aqueles que xingam você, que caluniam você. Em segundo lugar, não tema também aqueles que ameaçam você de morte. Porque, como disse o Senhor Jesus, estes podem apenas matar o corpo, mas não podem matar a alma. E nós não podemos nos esquecermos que estamos nesse mundo de passagem. Então, não tenha medo daqueles que ameaçam você de morte. Evidentemente que se nós estivermos correndo risco de morte em uma cidade, como disse o Senhor Jesus, no versículo 23, que já vimos no final do vídeo anterior, quando analisamos Mateus 10 até o versículo 23, o Senhor nos disse: quando, pois, vos perseguirem em uma cidade, fujam para outra. Ou seja, se em uma cidade o evangelho não está sendo recebido, sacuda a poeira das sandálias do pé e vá para outra cidade. Então, fugir em situações de risco de morte não é covardia, é um ato de prudência, de sabedoria, para que continuemos vivos pregando o evangelho. Mas, se alguém nos ameaçar de morte, não tenha medo. Não tenha medo daqueles que nos ameaçam. Eles podem nos ameaçar, mas eles não podem matar a nossa alma. Então vejam o que Jesus diz no versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse termo aqui, traduzido como inferno, é o termo em grego geena, que era um grande lixão que havia na cercania de Jerusalém, onde se lançavam sempre dejetos e o fogo que ali queimava nunca se apagava. Então, ele usava o geena como uma ilustração do, digamos, do lago de fogo, que é mencionado no Apocalipse, né? Então, nós encontramos aqui um ensinamento que eu considero importantíssimo a respeito da sobrevivência da alma após a morte do corpo. Porque se a alma não sobrevivesse após a morte do corpo, o Senhor não nos teria dito o que ele disse aqui. E também, quando ele diz, temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, evidentemente, o Senhor está se referindo a temermos a Deus. Mas temermos a Deus em que sentido? Não no sentido de termos medo de Deus, a ponto de não nos aproximarmos dele em oração, mas no sentido de nos abstermos do pecado que aborrece a Deus, que entristece o seu Espírito Santo, que em nós habita. E a prova disso é que nós encontramos na segunda epístola de Paulo, no capítulo 7, segunda epístola de Paulo, capítulo 7, versículo 1, o seguinte ensinamento: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
Ou seja, o que significa temer a Deus? Significa nós nos abstermos de tudo aquilo que sabemos que é contrário à sua vontade. Então é desta forma que devemos compreender o que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 10, versículo 28. E finalmente, não devemos temer os homens, não devemos temer aqueles que nos perseguem, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele está no controle. Nenhum de nós vai partir desse mundo antes que o Senhor permita. Então, ele usa o Senhor Jesus aqui a ilustração dos passarinhos, dizendo: não se vendem 2 passarinhos por um asse. O asse era a moeda de menor valor que havia. Então ele está dizendo, não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moedinha, por uma moeda de pouco valor, e nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. Aí talvez você diga, está escrito, sem a vontade de vosso Pai. Porém, a vontade de está em itálico, aqui na versão que eu estou lendo, que é a Almeida Corrigida Fiel, o que significa que no texto original grego não está escrito a vontade de, está escrito apenas o seguinte, eu vou ler aqui: não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. É isto que está no original. Não está escrito que foi a vontade do Pai, mas está escrito apenas que nenhum passarinho morrerá sem vosso Pai. Ou seja, sem o conhecimento de Deus. Deus está no controle. Ainda que nem tudo que aconteça no mundo seja a vontade de Deus, porque, por exemplo, não é a vontade de Deus que aconteça um assassinato, não é a vontade de Deus que aconteça um roubo, não é a vontade de Deus que aconteça um estupro, não é a vontade de Deus que haja pedofilia, nada disso é vontade de Deus, evidentemente, mas estas coisas acontecem, embora não seja a vontade de Deus, acontecem com a permissão de Deus, porque cabe a nós orarmos para que essas coisas não aconteçam e pregarmos o Evangelho para que os homens se convertam e abandonem essas práticas pecaminosas. Então, ainda que a maldade aconteça no mundo com a permissão de Deus, não é esta a vontade de Deus. Porém, Deus está no controle. Ninguém vai partir desse mundo sem a permissão de Deus. E nós, como seus filhos amados, que valemos muito mais do que os passarinhos, nós temos que confiar que o Senhor está nos guardando, que Ele tem um propósito, não somente na nossa vida, mas principalmente como seus discípulos, como seus filhos amados. Então, não tema aquilo que o homem pode fazer a você. Se você realmente é um filho de Deus, você está guardado pelo Senhor. Não tenha medo daqueles que caluniam, daqueles que difamam. A verdade virá com o tempo. E aquela mentira que estão dizendo a seu respeito será revelada como mentira. E você sairá de tudo isto ainda mais fortalecido. O seu testemunho será ainda maior, porque toda calúnia, difamação que lançam contra você, que lançam contra mim, o tempo vai mostrar que são mentiras. Fique em paz em relação a isso. E não venhamos temer também aqueles que nos ameaçam de morte, e nem mesmo aqueles que podem nos matar, porque Deus nos guarda. E ainda que o Senhor permita que qualquer um de nós venhamos morrer como mártires por pregarmos o Evangelho, ora, nós estamos salvos. Nós já passamos da morte para a vida, como nos ensina o Senhor no Evangelho segundo João. Já passamos da morte para a vida. Nós que estamos em Cristo, não temos o que temer. Vamos prosseguir então a leitura aqui, porque ainda não acabamos. Vamos então do versículo 32
em diante. E aqui nós encontramos algo importantíssimo, que me empolga muito, irmãos, e eu quero revelar a você. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32, onde nos diz assim o Senhor Jesus no texto sagrado: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Nós encontramos aqui ensinamentos importantíssimos. E o que eu quero primeiramente chamar a sua atenção é que quando o Senhor Jesus diz, no versículo 34, não cuideis que vim trazer paz à terra, ele não está com isto contradizendo o que ele mesmo disse aos seus discípulos em, por exemplo, João, capítulo 14, versículo 27, onde o Senhor Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou, como disse Jesus ainda em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, claramente, tanto em João 14, 27, quanto em João 16, 33, o Senhor diz que ele nos dá paz. Mas aqui, em Mateus capítulo 10, versículo 34, o Senhor diz: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ora, o Senhor não está se contradizendo. Vamos prestar bem atenção no que Jesus está nos ensinando aqui. Ele está dizendo que ele veio trazer paz ao nosso coração, ao coração de todo aquele que a ele se converte, com sinceridade. Mas que, mesmo trazendo paz ao nosso coração, mesmo nele tendo paz, neste mundo nós teremos aflições, como foi dito em João, capítulo 16, versículo 33. Porém, nele, em Cristo, ainda que nós sejamos perseguidos, caluniados, afligidos, ameaçados de morte, mesmo assim, nós não vamos perder a nossa paz interior, porque nele, em Cristo, temos paz. Mas a paz de Cristo em nós incomoda o mundo. E por isso o mundo nos persegue. Mesmo por nós fazermos o bem, dizermos a verdade, nossa luz, a luz que é em nós, que é Cristo, incomoda as trevas. E é por isso, então, que até mesmo dentro da própria família, no meio da nossa parentela, haverão parentes e familiares que vão nos perseguir. A perseguição começa dentro da nossa
casa. Mas então temos que aplicar o que Jesus nos ensinou, orar pelos que nos perseguem, para que nossos familiares e parentes se convertam a Cristo, deem crédito à palavra de Deus, à palavra de Cristo, e assim venham se tornar também nossos irmãos. Mas enquanto isso não acontece, não é fácil a perseguição que sofremos. Mas então o Senhor nos adverte de algo muito significativo. Ele nos diz coisas que somente Deus poderia nos dizer. Ele nos diz, por exemplo, que se nós o negarmos diante dos homens, não seremos salvos. Ele diz mais, ele diz que se nós amarmos o pai ou a mãe, ou o filho ou a filha, mais do que nós amamos a ele, a Jesus Cristo, nós não somos dignos dele. Nós não seremos salvos. Queridos irmãos, eu não sei se você já percebeu isso. Somente Deus poderia dizer algo desta natureza. Somente Deus poderia dizer que nós temos que amá-lo mais do que amamos aos nossos familiares, evidentemente porque Ele é Deus. E foi Ele que nos deu a vida, e Ele que deu a vida ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos filhos. Então é claro que nós temos que amar a Deus mais do que amamos aos nossos parentes, familiares, mesmo os mais achegados, mesmo sendo o nosso pai, mãe, filho e filha. Somente Deus poderia dizer isso. Portanto, aqui nós estamos encontrando uma revelação de quem é Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é um com o Pai. Evidentemente, nós não podemos explicar como que Jesus, sendo Filho de Deus, ao mesmo tempo, ele é Deus. Ele é um com o Pai. Mas ele é Deus. E nós não podemos negar esse fato. E aqui nós encontramos conforto, segurança, porque nós não estamos seguindo apenas a um homem, a um profeta, nós estamos seguindo ao próprio Deus. Então, portanto, nele podemos descansar, podemos nele confiar. E quando o Senhor Jesus diz: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, evidentemente que esta cruz se trata da perseguição e do risco de morte que corremos por sermos discípulos de Cristo. Mas lembre-se, se você abandonar a sua cruz, se você deixar de seguir a Cristo, por ser perseguido, por ser caluniado, difamado, até abandonado pelos seus familiares, se você abandonar a sua cruz, você não será digno de Cristo. Se você negar o Senhor, negar a sua fé em Cristo, você não será recebido por Ele nas moradas eternas. Lembre-se do que Ele disse: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, jamais negue a sua fé em Cristo, jamais retroceda na sua fé, jamais deixe de amar o Senhor. E lembre-se, qualquer pessoa que tratar bem você, por você pregar o Evangelho, por você ser um servo de Cristo, receberá o seu galardão. Portanto, que nós venhamos seguir em frente, que nós venhamos seguir pregando o Evangelho, custe o que custar, porque como é maravilhoso sermos participantes das aflições de Cristo. E se somos participantes das suas aflições, certamente receberemos a mesma herança do Filho junto ao Pai. E a Deus toda a glória para sempre. Amém.